Eu vou começar hoje, eu dividi a nossa exposição em 3 partes. Eu nunca sei se chego à terceira, mas a primeira parte é geográfica, a segunda é histórica e a terceira expositiva. Eu quero então transportar vocês para o mundo, geograficamente falando, que estamos descrevendo, o mundo de Jerusalém. Então eu disse que Jesus Cristo, quando ele ministrou aos seus discípulos, ele não fundou uma igreja, mas preparou esses discípulos para, quando o Espírito Santo os revestisse de poder, então a igreja fosse fundada. Podemos dizer assim, então, que na verdade, da Trindade, a pessoa encarregada de fundar a igreja é o Espírito Santo. Por isso, muitas vezes se chama também o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Disse também que escolhemos estudar agora o livro de Atos para mostrar uma distinção muito clara entre um período de muita guerra, muito sangue, e um período de muita aliança, de muito pacto, de muita graça. E vamos dividir a nossa exposição hoje em 3 partes. A primeira parte é geográfica, a segunda é histórica, e a terceira é expositiva de algumas partes desses capítulos. Aqui nós temos então o mapa de Israel ao tempo do Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, ao norte a fronteira norte do Monte Hermon, ao sul, o extremo sul do Mar Morto, caminhando aqui mais para o oeste, noroeste, temos o Egito. Aí temos a Galileia, aqui na parte norte, entre a Galileia e a Judéia, que é a parte sul, onde está Jerusalém, nós temos a região da Samaria, ok? Em termos de hoje, nós temos a autoridade palestina, que tem uma área aqui, Gaza, que está sob a autoridade palestina, e uma outra área aqui, do lado de cá do Jordão, incluindo Jericó e Belém, que também está na autoridade palestina, e uma outra área mais aqui perto da Samaria, que também está sob a autoridade palestina. São 3 áreas que não se comunicam geograficamente. Essa é uma grande dificuldade de um governo palestino, porque eles não se comunicam. Então, eles estão aqui na faixa de Gaza, espremida por Israel e pelo Egito, estão aqui na região de Jericó, aqui no norte do Mar Morto, e estão aqui na chamada Cisjordânia, aqui perto da antiga Samaria. Então esse é um aspecto. Então vejamos a cidade mais importante desse período, então obviamente todos os períodos é Jerusalém. Jerusalém é essa cidade muito importante, porque é o foco e é onde a igreja aparece. Aqui em Jope, é o lugar onde Pedro tem aquela visão e o Evangelho, o livro de Atos, termina com ele hospedado aqui em Jope, na casa de Simão, o curtidor. No capítulo 4, nós já temos Filipe evangelizando a Samaria e descendo também para cá, nessa região, inclusive até Azoto. Ele faz aqui esse trabalho de evangelização, o caso de Filipe. Depois a história volta de novo para Jerusalém. No capítulo 7 e 8, nós temos a história de Estevão, outros episódios de perseguição, e quando o capítulo está perto do fim, que a nossa parte está perto do fim, aparece Saulo. Saulo, que é de uma região acima aqui do mapa, depois nós vamos ver, e ele sai lá de Tarso, vem a Jerusalém, e daqui ele sai para Damasco, lá para nós aqui do extremo norte, né, para perseguir os judeus cristãos ou cristãos que lá estavam. O ponto de partida dele, ele faz esse caminho a pé. Aqui em Cesareia tem um porto, então ele faz parte desse caminho via marítima, possivelmente até Sidom, e de lá ele segue a pé até Damasco. Então, mais ou menos, só para entendermos o conjunto assim da geografia de modo sintético. O próximo mapa nos mostra, então, o Império
romano no período de Jesus. Só para, de novo, nós ilustrarmos como esse império se organizava. Obviamente que a Judéia, como era chamada, e a Síria incluía parte da atual Palestina e a Judéia, é um ponto pouco expressivo na cabeça dos imperadores romanos, ok? É importante situar isso, mas era um império, para a época, bastante grande, bastante significativo, e aquele Regno Partorum, aquela parte lá, não estava sob o domínio imperial romano. A média, ou a parte, assim chamada, ou os partos, do lado de lá, então, desta linha pontilhada, não está integrado nesse período ao Império Romano. Então, mapa aí da Europa para entendermos bem. Mas o resto aqui, olha, por exemplo, quando Augusto se torna Augusto, ele está na guerra, ele está aqui na Gália. É daqui que ele vem para a Itália, Roma, e tomar o poder. Quanto à terra de Paulo, nós mencionamos aqui, ele era de Tarso, na Cilícia. Cilícia, hoje, Turquia. Então, mais ou menos essa é a geografia do apóstolo Paulo. Para nós parece um mundo pequeno, mas naquela época um mundo muito grande. Uma viagem desta, por exemplo, naquela época, ali da Judéia ou do porto de Cesareia até Roma, demorava meses, não é? Porque dependia dos ventos, eram barcos à vela. Se tinha vento, tinha viagem, não tinha viagem, ou às vezes nas galeras, mas aí era velocidade muito baixa e com muitos pontos problemáticos. Hoje é um trecho que se faz de navio em algumas horas, não sei quanto, que nunca fiz essa viagem. Próximo mapa, por favor. Bem, isso aqui são as nações presentes naquela data do Pentecostes. As palavras, os nomes em vermelho, são todos citados em Atos 2. Líbia, Egito, Arábia, Mesopotâmia, Média, Pártia, Elã, Ponto, Capadócia, Frígia, Panfilha, Creta. Ou seja, fica bem claro que, e lá em cima também na Itália, que estamos falando de uma representação de todo mundo, do mundo conhecido, o mundo talássico, o mundo do Mediterrâneo. Próxima, por obséquio. Bem, esse aqui é o mesmo mapa de Atos 2, 9 a 11, mas melhor de a gente perceber. Mas é o mesmo mapa, não é? Então, em Jerusalém, cidade que tinha entre 30 a 40 mil habitantes, era uma grande cidade, mas que na Páscoa ia 240 mil pessoas. Para quem é aqui do Rio de Janeiro, é uma Arraial do Cabo no Carnaval, um Cabo Frio no Carnaval, né? Que a população se multiplica por 4 ou 5, né? Ai de quem mora em Cabo Frio, nessa época, de coisa todo mundo lá, inclusive, né? Então, aqui estão os lugares bem representados, e aí fica uma visão muito mais clara, mostrando que todas as regiões de Jerusalém, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, estavam em Jerusalém. Isto é, quem estava em Jerusalém? Judeus, que vinham para a Páscoa. Judeus interessados no judaísmo, curiosos, porque a cidade se tornava um grande festival. Próxima. Bem, isso aqui nós veremos depois, você pode recolher por obséquio, porque que já é a segunda parte, a parte propriamente dita histórica. A gente vai entrar também nesse aspecto. Então, o autor do livro de Atos, nós sabemos de modo inequívoco, é um médico, historiador, jornalista, cronista, um camarada que hoje chamaríamos de multimídia, não é? Mas que largou a medicina, embora ainda fosse chamado médico amado, para acompanhar Paulo. E depois da morte de Paulo, possivelmente, ele então se põe a escrever este evangelho.
o de Lucas e também o de Atos dos Apóstolos. Não temos precisão a esse respeito, não há nenhuma informação a esse respeito, e por alguma razão ele termina o livro de Atos sem terminar. Por alguma razão, ou porque ele morre, ou porque ele ia escrever naquele momento, e então não temos informação sobre Pedro, sobre Paulo, não sabemos dessa razão, mas ele vai nesse período. Agora, então, vou mostrar então, um pouquinho da história, cronologia, um pouco desse período, conforme esse mapa. Depois eu vou me deter um pouquinho mais nela, nas informações que eu tenho, então, para observar que a nossa cronologia, bem resumidamente aí. Então, daqui a pouco eu vou detalhar. Essa aqui é porque toda cronologia implica uma decisão. E a decisão é a seguinte: em que ano Jesus Cristo morreu? O ano em que ele morreu determina o ano que ele nasceu. Então, são essas as questões. Então, há 3 datas, 4 na verdade, para a morte de Jesus: 28, 30, 31 e 33. Não há nenhuma precisão a respeito. Possivelmente, eu trabalho com essa data no ano 31. Foi então a morte de Jesus, e há várias dificuldades a respeito. Aqui tem um mapa, digamos, dessa perspectiva. Então nós temos o Espírito é dado à igreja, capítulos 1 e também no capítulo 4, nós temos de novo essa menção. O crescimento da igreja, nos capítulos 5 e 7, a perseguição à igreja, nos capítulos 8 e 9, que é onde nos detemos, mas podemos observar depois. É a expansão da igreja nos capítulos 10 e 12. Aqui no 10 e 12, o cristianismo deixa de ser um judaísmo estrito, isto é, não se prega mais só a judeus. Desde o capítulo 10 nós temos já essa história. Nos 13 a 15 capítulos temos as viagens, a primeira viagem de Paulo, 16 a 18 a segunda viagem de Paulo, 19 a 20 a terceira viagem de Paulo, depois 21 a 23 a prisão dele em Roma, depois os julgamentos porque ele passa nos capítulos 24 e 26, e 27 e 28 a prisão dele em Roma. Nos capítulos 1 e 2 nós temos Pedro como, vamos dizer, capítulos 1, 4, 5, 9, 10, nós temos Pedro como herói. No capítulo 8 e 9 nós temos Pedro e Filipe como herói, e a partir do 13, Paulo reina sozinho, absoluto, digamos assim. Bem, nos capítulos 1, 4, 5 a 7, o evangelho está circunscrito aos judeus. Depois do 8, 9, 10, 8 a 12, aos gentios, mas em Israel, em torno de Israel. E do 13 em diante, aos gentios fora de Israel. Os capítulos 1 até 7 se passam em Jerusalém. Os capítulos 8 e 9, basicamente, se passa na Judéia e na Samaria, incluindo Jerusalém, até o 12. E os capítulos 13 e seguinte para outras partes remotas do Império Romano. Eu vou detalhar algumas datas, então, agora, temos lá a data. Então, esse autor coloca isso no ano 33, aproximadamente, 35, é a cronologia que ele faz, e dizendo então que o livro de Atos vai até mais ou menos o ano 67 da era cristã. Obrigado. Então, agora eu vou mencionar uma outra cronologia, me deter um pouquinho nela. Como eu disse, a questão da data tem a ver com a cronologia. Sobre a geografia, alguém tem alguma pergunta que gostaria de algum esclarecimento? Para mim foi muito útil. Coloca para mim de novo o mapa número 1, o 1, por obséquio, porque tem alguns lugares que foi muito interessante, que é a cidade de Lida, onde há um milagre, não é? Eu achei Saron, ou Sarona, conforme que se dá aqui em torno entre a Samaria e a Judéia. Então, todos os lugares que o livro de
Atos nos traz, estão aí presentes. Esses nomes em vermelho era mais ou menos como os romanos consideravam esses lugares, ok? Só para a gente ter esta visão a este respeito. Então, nós temos aqui alguns lugares que são típicos do Antigo Testamento, como o Monte Carmelo, né? Para mostrar que Israel é banhada de um lado pelo Mar Mediterrâneo e de outro pelo Rio Jordão, e também pelos mares da Galileia, Lago e o Mar Morto. Mas é interessante que há pouquíssima menção ao Mar Mediterrâneo ou Grande Mar. Ou seja, Israel não curtia, como diríamos isso, esse negócio de mar. Aliás, o mar impunha medo. E naquela época, em nenhum lugar do mundo se tomava banho de mar. A balneabilidade dos mares é algo bastante recente. Lago sim, rio sim, mas mar não. Mar era o desconhecido. Mar era o medo. Mar era o terror. O mar não era a linda natureza, como hoje a gente vê. Só esses elementos aí para a gente entender. Aqui, Qumran, o Mar Morto, Qumran, onde foram encontrados os manuscritos que receberam esse nome, manuscrito de Qumran, e que nos revelam porções preciosas do Antigo Testamento, que são iguaizinhas às que nós temos nos manuscritos utilizados para a tradução, é algo importante. Coisas também muito valiosas ainda na geografia. Primeiro, a proximidade dos lugares. Por exemplo, qual a distância entre Jerusalém e Jericó? A gente, quando lê a Bíblia, imagina longe. De certo modo, era longe naquela época. 40 quilômetros. Estou arredondando, 40 quilômetros. De carro, se você vai sem impedimento, nas estradas não são muito boas, mas também não tem tráfego nenhum. Nenhum judeu, nenhum israelense deve ir a Jericó. Tanto é que os guias não vão com a gente, só um até hoje das 5 viagens que foi, o resto ele fica do lado de cá. Tem uma placa imensa na entrada esperando. Você, que é cidadão israelense, entre por sua própria conta. Se algo lhe acontecer, nós não viremos lhe buscar. Não é? Ok. Mas 40 e poucos quilômetros você atravessa a fronteira entre Israel e, vamos chamar de fronteira, entre Israel e a Palestina, daí a meia hora você está em Jericó. Depende, você pode vir também de Qumran, não é? Que é um outro caminho bastante tranquilo. Qual a distância entre Jerusalém e Qumran? Lá Massada, Qumran? 40 minutos, uma hora, dá também 40 e poucos quilômetros. É tudo muito pequeno. Qual a distância de Jerusalém e o Mar Morto, se você for aqui em Jope, que é Tel Aviv, né? Jope é hoje um bairro de Tel Aviv. É 1h20 minutos, dá cerca de 80 a 100 quilômetros, tudo muito perto, não é? Só para a gente entender um pouquinho. E de Jerusalém até Nazaré são mais ou menos 160 quilômetros. Nos dias de hoje, pertíssimo. Naquela época, uns 16 dias a pé. Né? Então não é assim tão perto. Quando Jesus então vem para as Páscoas, ele participou de várias Páscoas, era uma viagem de 2, 3 semanas. Era uma festa, né? Por isso, os salmos de peregrinação, o pessoal ia cantando ao longo da viagem. Então, geograficamente, aí um pouco desses elementos. Nazaré está aqui, não é? E o ministério de Jesus Cristo foi feito todo em torno do Mar da Galileia. Ele só saiu aqui para morrer e ressuscitar e ascender aos céus. Aí isso se dá em Jerusalém. Sobre geografia, alguma pergunta, alguma observação? Alguém que já foi lá, quer acrescentar um detalhe? Esta é a oportunidade. Então, vou pegar o microfone aqui para quem está em casa poder ouvir. Aproveito para dar uma baixa para a Esther, nosso ouvinte, participante lá em Recife. Obrigado, Esther. Onde ficava Esther e sua família. Onde ficava Chipre? Chipre, aí sim, está no Mar Mediterrâneo, digamos assim. Coloca para mim o mapa do Império, por favor. Isso é importante. Olha aqui. Olha lá. Esse mesmo. Olha lá. Digamos assim,
ou ali no mapinha é pertinho, né? Mas não é tão perto assim. Ali fica Chipre. Eu não conheço Chipre, só conheço Creta, não é? Quando você vem aqui, a gente passeou até por aqui e tal, mas ali não. Então, ali fica Chipre. Então, perto da Palestina, perto de Israel, aproximadamente perto, digamos assim, né? Ok? Mas alguém tem alguma pergunta? Essa, assim... Fenícia é aqui, ó, entre a Síria e a Judéia. Pastor, uma pergunta. Oi, sim. É uma pergunta mais geográfica. Naquele mapa primeiro que você mostrou aí, no 1. Mais perto, Amaro, do No microfone. 1, no mapa, no primeiro mapa, você mostra que vem o rio Jordão. Mapa número 1, por favor. Por favor. O Rio Jordão, que ele começa nas colinas de Golã, onde ele nasce, vem e forma o lago da Galileia, né, o Tiberíades, e me parece que ele vem até abastecer o Mar Morto, né? Isso. O Mar Morto não era para estar tão morto assim, a não ser que tem um fechado, né? Porque ele está sempre abastecido. Por que o Mar Morto é morto? Sempre foi Mar Morto. Mas o nome na Bíblia não é Mar Morto, é Mar Salgado. Por que salgado? Porque ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, a pressão não permite, por exemplo, que tenha peixe. E os materiais que vão sendo depositados ou pelas águas do Jordão, esquece a questão de poluição, que é a coisa mais atual, mesmo no passado. Os metais pesados, os metais vão ficando pesados e por essa razão, então, não nasce nada, por isso é chamado de Mar Morto. Hoje, essa situação está muito grave. Já tem partes aqui do Mar Morto que já estão assoreadas, totalmente assoreadas, porque os dois lados do Tietê, digamos assim, jogam porcaria no rio. O rio não aguenta. Então, ao tempo de Jesus, é possível que o Rio Jordão tivesse uns 300 metros de largura. Hoje não tem 5 metros de largura. Não fosse as armas dos dois lados, a gente atravessava a pé. Quem sabe nadar, né? Só não vai porque o fuzil está do lado de cá, se você está do lado de cá, né? Não tem como você atravessar. Então, a característica, portanto, dessa região, se lembra da história de Sodoma e Gomorra. É uma região basáltica, é uma região de betume, asfalto, é terra negra, né? Tanto é que aqui tem a famosa marca de cosméticos, dizem que a Eva andava, algo assim, que essas coisas eu não gravo, né? E que estão aqui, são cosméticos todos, digamos, pretos, né? A característica de lama é essa característica, né? Por essa razão que aqui você não morre afogado, você morre de sede, porque qualquer gotícula que vai no seu lábio, no seu olho, você sai voando dali, porque o troço é fedido e, digamos, queima, por causa do material, né? Mas afogado não morre porque é tão pesado que você, digamos, qual é a palavra? Flutua, boia, mesmo sem saber nadar, como é o meu caso. Só que eu não tenho coragem, porque quando eu faço assim, a água pula aqui em mim, eu já me assusto. Então, esse é o meu problema. Mas quem sabe nadar, fica ali tranquilo pelas características da água. Ok? Então agora eu vou... Mais alguma pergunta geográfica? Então agora eu vou falar aqui do aspecto histórico, propriamente dito, para entrarmos na exposição. Bem, eu vou mandar para vocês depois o que eu escrevi aqui da parte geográfica, que eu falei assim, aqui está um pouco mais detalhado, depois vocês vão ler. Então, nos capítulos 2 e 3, a parte aqui histórica, nós temos a descida do Espírito Santo, o Evangelho em Jerusalém e as prisões de Pedro e João. Nos capítulos 4 e 5, nós temos a história de Barnabé e também, feliz história, e a triste história de Ananias e Safira. E, de novo, os apóstolos sendo presos. Então, eu estou colocando minha data,
31, a descida do Espírito Santo, que se dá então 50 dias, por isso Pentecostes, da Páscoa ou ressurreição, colocando então isso como sendo no ano 31, colocando a morte, portanto, de Jesus no ano 31, obviamente, ano Domini. No capítulo 34, no capítulo 6, no ano 34, nós temos a escolha dos 7. Vou mencionar também, tudo vai ser muito rapidamente, que eu me alonguei muito na primeira parte. Em Atos capítulo 7, no ano 35, nós temos a chegada de Saulo a Jerusalém, vindo de Tarso, lá na Cilícia. A morte de Estevão, no ano 35, o ministério de Filipe em Samaria e a viagem de Saulo a Damasco, no ano 36, uma viagem decisiva. No capítulo 9, junto com Gálatas 1, nós temos a narrativa da conversão de Saulo, no ano 36, possivelmente. Nesse mesmo ano, a ida de Saulo para Damasco, onde fica 3 anos. No mesmo capítulo, rapidamente, nós temos a volta de Saulo a Tarso, onde prega e é perseguido. No ano 38, Paulo segue para Jerusalém, onde se encontra com Pedro e com ele fica 15 dias no cálculo de F.F. Bruce. No ano 38, ele foge para Tarso. No ano 39, ele prega na região de Tarso e em toda a Síria. E no ano 39, o nosso trecho está acabando, então, ele prega em Lida. Pedro prega em Lida e cura Enéas e ressuscita Tabita, ou Dorcas. Então agora vamos expor algumas questões aqui e vamos ter uma surpresa agradável daqui a pouco. Primeiro, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Nesse prólogo, Lucas dá a sua metodologia, a sua historiografia, e menciona ó Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Esse amigo de Deus é uma pessoa real? Ou é um leitor imaginário amigo de Deus? Meu caro ouvinte, digamos assim, ô meu amigo de Deus aí que está me lendo, ou é uma pessoa real, ou chamada Teófilo? As duas possibilidades estão diante de nós e não temos como tomar a decisão. Lembremos, você diz, mas é fácil, se está vírgula, ó Teófilo, T maiúsculo, é uma pessoa. Sim, só que no grego não tinha nem vírgula, nem letra maiúscula, nem minúscula, então não ajuda a gente em nada. Eu parto da ideia, como era comum na literatura daquela época, muitas das chamadas correspondências ou livros pseudepígrafos posteriores do Novo Testamento foram realmente dirigidos a pessoas reais, ao imperador, ao secretário do imperador, ao cônsul, ao senador. Então, é muito possível que seja uma pessoa real. Até o século VII, as obras eram dedicadas a pessoas reais. Até mesmo o grande músico Bach dedica a sua obra ao rei tal, à princesa Y. Então, eu suponho que Teófilo seja uma pessoa real, grega, Teófilo, né? A quem Lucas, que também era grego, não era judeu, escreve. Atos 1:26. Fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos, formando de novo os 12. Que sorteio foi esse? No Antigo Testamento, a adivinhação era proibida, mas se praticava o Urim e Tumim. O Urim e Tumim, possivelmente, fosse um grupo de pedras, formando uma espécie de dados, que ficava no bolso superior esquerdo do sumo sacerdote. Então, ele manipulava esses dados para revelar a vontade de Deus.
manipulava no bom sentido da palavra, pegava com a mão e movia. Alguns achavam que as pedras tinham cores, mas não sabemos, não ficou nenhum resíduo desse Urim e Tumim. Seria aqui agora o Urim e Tumim? Não, porque não tinha sumo sacerdote. Mas era algo similar, era uma forma de lançar dados, perdão, de lançar sorte, de tirar a sorte. Como fazemos hoje aqui no programa de rádio, né? Várias pedras, fecha o olho, pega uma pedra e fulano de tal sorteado, ganha o brinde. Algo dessa natureza. Mas é o único caso no Novo Testamento, depois não se pratica isso. E não é uma adivinhação, porque a adivinhação no sentido do Antigo Testamento era conduzida por divindades pagãs. Aqui não, aqui é algo, um sorteio, totalmente destinado a escolher um sucessor. Possivelmente colocado num papelzinho os dois nomes, só eram dois, não é? Os dois candidatos que sobraram do processo seletivo e entenderam que o Espírito Santo estava conduzindo daquele modo, e de fato Matias foi então escolhido como sucessor de Judas. Pergunta? Pode? Sim, claro. Essa passagem mexe muito comigo, porque eu tive uma briga com o meu pastor anterior por causa disso. Eu disse que não haveria mais necessidade, na atualidade, de se jogar sorte. Quem quer que fosse poderia orar e sentir a ordem do Espírito Santo. E o pastor achou que eu estava falando de espiritismo. Não era. Será que eu estou certa em achar que hoje a gente não precisa mais de dados? É muito interessante, porque a gente lendo o livro de Atos, vai observando, vamos dizer assim, um progresso espiritual e teológico. Você vê, por exemplo, que as pessoas queriam que a sombra de Pedro, passando por elas, as curasse. Depois temos o Simão, que acha que dá para comprar o poder do Espírito Santo e oferece uma graninha. Mas você vai progredindo, você vai vendo que essas coisas vão sendo abandonadas. Então, eu entendo o seguinte, não temos nenhuma razão, hoje que já temos toda a Bíblia a nosso dispor, de usar de qualquer tipo de recurso de loteria. Nós agora podemos lançar mão da oração e da leitura da Bíblia, que nos revela completamente todos os desígnios de Deus. Eu vou dizer mais ainda. 99% de nossas escolhas nós sabemos se estão certas ou estão erradas, porque a Bíblia nos orienta muito claramente, exceto uma situação muito especial. E, digamos, uma pessoa, no início da sua fé, vamos chamar de fraca na fé, no sentido que se pode usar esse tipo de recurso, Deus pode usar qualquer recurso, mas não é mais normativo. Nós temos a palavra de Deus, nós temos homens sábios. Eu, algumas vezes, tento tomar decisões, eu ouvi homens sábios. Um deles, aqui de nossa igreja, era um porteiro de um prédio, mal sabia ler. Quando ele me dava um conselho, eu não duvidava, não. Era a voz de Deus, digamos assim, claro, porque era um homem sábio. Então, há pessoas que são sábias, não dão conselhos. Então, acho que, claro, sempre referendado pela palavra de Deus. Se o conselho não tem base bíblica, como se diz também por aí, profetada, é invencionice, né? Deus me falou que você não sei o quê. Para com isso. Muito bem. Atos 2, sim, perdão, fale. Só que tem que falar o microfone, só a única condição é essa. Aí, em Atos 2, não, em Atos 1, Matias é escolhido como um dos 12. Certo. Eu já li que essa vaga, se a gente poderia dizer assim, seria preenchida pelo apóstolo Paulo, e que talvez os apóstolos foram um pouco precipitados em escolher Matias. No final das contas, isso faz alguma diferença? Bom, o texto bíblico diz que o Espírito Santo supervisionou a escolha. Por conseguinte, questionar a isso é questionar o Espírito Santo. Além do que, Paulo mesmo disse, eu sou um cara fora de hora. Eu nem deveria ser chamado de apóstolo. Paulo nunca reivindicou isto, mas era chamado como tal e acabou assumindo isso. Então, nunca passou pela cabeça de Paulo ser esse 12º. Ele não preenchia
as condições, ele não conviveu com Jesus para ser um apóstolo. E Matias foi contemporâneo de Jesus. O texto não revela, mas para ser excluído, ele andou com Jesus, ele era apóstolo, foi enviado por Jesus. Paulo, como um fora de época. Há versões que dizem um abortivo, mas não é boa expressão. É fora de época, né? Ele veio depois, né? Ou como se diz na gíria, um temporão. Ele é um temporão, nasceu depois de todo mundo, né? E foi adotado, digamos assim, ok? No Atos 2:4, aqui eu vou fazer uma provocação terrível. O pentecostalismo é uma fraude. Eu vou explicar, calma, pelo seguinte. Os pentecostais, baseados em Atos, capítulo 2, em que houve o fenômeno da glossolalia, ou de falar em línguas, chamam ao seu movimento de pentecostal. É uma fraude. Por que é uma fraude? No Pentecostes, as línguas são naturais e não espirituais. É claro, vimos o mapa ali. Pedro falou em aramaico, misturado com hebraico, e o pessoal que falava grego, ou latim, ou falava etíope, ou sei lá que língua, entendeu na sua própria língua, sem intérprete. Não era uma língua espiritual, não era uma língua angelical. Mas não fiquem contentes os tradicionais com a minha afirmativa sobre a palavra pentecostal. Porque em 1 Coríntios 12, as línguas ali não são mais línguas naturais. São línguas espirituais. Então, no próprio Novo Testamento, nós temos dois tipos de glossolalia ou glossolalia. Uma, o do Pentecostes, daí a expressão que o pentecostalismo está errado ao se chamar como tal, porque aquela língua ali não é a língua que se fala das igrejas pentecostais, e não questiono isso de modo nenhum, é a língua de 1 Coríntios capítulo 12, e que se encontra ao longo do período apostólico, essa manifestação espiritual legítima e válida. Então, chegaremos nisso em Coríntios, também estão errados os cessacionistas, que acham que, então, uma vez que em Atos capítulo 2 não era uma língua espiritual, mas natural, que não existe língua espiritual. Ora, é negar o resto do Novo Testamento. Então, os milagres não cessaram, e os dons espirituais extraordinários também não cessaram. Temos que conviver com isso. Sim, Jorge. Eu sou meio difícil de entender isso, sabe por quê? Sim. Porque eu já fui um batismo, estava tudo correndo normalmente dentro da palavra de Deus. Daqui a pouco o pastor, que foi o batismo dentro da piscina, ele começou a falar estranhamente, ninguém entendia nada, ele levantava a mão. Aí eu fui lá também em Coríntios, lá no capítulo 14, se eu não me engano, e lá diz que se não tiver ninguém para interpretar, ele está falando para quem aqui? Sim, porque o princípio é muito claro, né, Jorge? O princípio é o seguinte: os dons, sejam eles espetaculares, ou sejam eles comuns, como ensino, é para a edificação da igreja, não de quem recebe o dom. Então, se a pessoa usa o dom para si mesmo, não tem valor nenhum. O dom só tem, no caso especificamente do de línguas, que vamos tratar disso mais adiante, só tem função se aquilo edificar a igreja. Agora alguém chega lá e fala algumas palavras sem tradução, edificou a quem? Não tem sentido algum. O detalhe é que o pessoal chora. Quando ele está falando, ele emoção, levanta a mão. emoção, mas aí não é ninguém edificação. Não entende nada, começa todo mundo a chorar. Eu falei, pô. E o apóstolo Paulo é muito claro a esse respeito. Então, digamos assim, por isso que nós temos que ser, ao mesmo tempo, tradicionais e pentecostais. Não é? Tradicional, nos atendo ao que diz a palavra de Deus. E pentecostal também, buscando o poder de Deus em nossas vidas. Então não tem uma contradição aí. Eu só quis fazer essa provocação, porque, na verdade,
os pentecostais não são pentecostais, porque não houve Pentecoste no sentido deles na Bíblia. Lá é outro Pentecoste. E já há na história, já houve na história outras manifestações de um missionário chegar numa cidade, não saber falar a língua, ele prega na língua dele e o povo entende. Isso é Pentecoste. É língua natural, é claro o texto bíblico, e todos entenderam em seus próprios idiomas. Ok? Mas não temos tempo para nos alongar nessa questão, é apenas para a gente mencionar esse aspecto, para sermos sempre fiéis ao que diz a palavra de Deus. Aqui temos um outro problema, e meu tempo praticamente já acabou, terrível. Quem matou Jesus Cristo? Os judeus ou os romanos? Temos um problema ideológico aqui. Vamos ao texto. Pedro diz, Atos 2, 23. Conforme a este Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram os ouvintes judeus, crucificando-o por meio de homens maus, os romanos. Quem matou Jesus? Bem, a questão ideológica, por quê? Por causa desta perspectiva, muito antissemitismo se cometeu. E muitos judeus foram mortos, porque eles mataram Jesus, então vão matar eles também. Então, o próprio Papa Gregório, século VI, ele diz isto. E a partir daí se desenvolveu esse chamado antissemitismo, que é completamente errado. Mas não dá para reescrever a história e dizer que os judeus não mataram Jesus. Daí a odiar os judeus, vai uma distância de milhares de anos, ou milhões de anos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como também não vamos odiar os romanos, porque foram eles que executaram. Porque eles tinham o poder de executar. Eles tinham, na linguagem de hoje, o poder judiciário na mão de condenar, depois o executivo de executar. Os judeus, por ser um Estado cliente, Israel, não tinha esse poder. Mas o autor intelectual do crime, vamos colocar assim, são os judeus. Eu penso que não tem como reescrever isso. De novo, não autoriza nenhum antissemitismo. Não autoriza ninguém maltratar a algum judeu. Até porque, não vamos discutir isso, obviamente, porque não teremos tempo, diz Pedro, isso já era o plano de Deus. Plano e conhecimento prévio de Deus. Mas não exime do se gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E não exime os romanos, que para agradar a gregos e troianos, brincando aqui com a geografia, foram lá e executaram um inocente. Pilatos, que representava o poder romano, sabia que ele era inocente, mas lavou as mãos. Então Pilatos também é assassino. E quem gritou crucifica-o também é. E o sumo sacerdote e o sinédrio também são assassinos. E, em última instância, César, que deu poder aos seus representantes, lá também é assassino. Então, as coisas são claras, não tem como a gente ir por um outro caminho. Certo? Bem, então, eu vou ter que parar, mas antes eu quero comentar o que nós lemos no capítulo 2, 46. Eu vou ter que continuar na semana que vem, restringindo um pouquinho da semana que vem, porque não vai ter outro jeito. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Primeiro, o que é partir o pão de casa em casa? Pode ser tomar refeição na casa do irmão, na casa do outro,
ou pode ser tomar a ceia do Senhor na casa do irmão, ou numa casa. Eu entendo, junto, é claro, com muitos autores, que esse partir o pão era a ceia, porque ela devia ser tomada todas as vezes em que se reunissem em nome de Jesus, as pessoas. Então, ele se reunia no templo, onde possivelmente isso não era possível, porque não era um templo como o nosso hoje, era um lugar em pé, em algum chamado alpendre, né, ou pórtico, mas ele se encontrava nas casas, era a igreja das casas, pequenos grupos, lá eles partiam o pão. Por que eu defendo essa tese? Porque em seguida o outro versículo diz a mesma coisa, outra parte do versículo, e tomava suas refeições com alegria. Você partiu o pão, tomar uma refeição, é a mesma coisa. Então eu entendo que são dois momentos aqui distintos. E aí nós nos encontramos com um homem admirável, sobre o qual então nós vamos ouvir um pouquinho a sua história, que representa de modo perfeito essa prática que um autor chamado Martin Engel chamou de o comunismo do amor, o que é, de certo modo, uma contradição. Se é do amor, não é obrigatório. Se não é obrigatório, não tem nada a ver com os sistemas comunistas implantados. Mas o Engel mostra que, de fato, ali nós temos uma prática em que a propriedade privada não foi abolida, mas foi usada para o benefício de todos, de tal modo que ninguém padecia necessidade. Aí encontramos a história de um homem chamado Barnabé, que vamos ouvir a sua história de um modo agora cantado. Eu vou desligar o microfone porque eu vou cantar também, né? Porque se eu ligar o microfone, você está em casa, vai desligar logo o seu computador, aí não vai continuar. Então nós vamos ouvir essa história, é uma música belíssima que a gente conhece muito bem, não é? Vamos lá então. Não fica bem, a gente passa bem, o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé,
Obrigado, Fabiane, obrigado, Carlos, obrigado, Verônica. E essa letra de Guilherme Kerr que estará presente domingo que vem em nosso culto, dando um testemunho em vídeo sobre um outro ausente que está morto, parceiro dele de muitas músicas, não é? Domingo que vem, no culto das 19h30, vamos ter aqui Jorge Heder. Vai ser, e o Kerr deu um lindo testemunho, foram parceiros, escreveram várias obras, também outros testemunhos nós teremos aqui, como do Bomilca, Jorge Camargo. Vai ser um culto muito bonito, e essa música representa essa época no culto das 19h30. Todos são convidados. 19h30, à noite, 19h30. Bem, assim nós terminamos nosso 1/3 do livro de Atos previsto para hoje. Então, na semana que vem, vamos considerar algumas questões, como a morte de Ananias e Safira, a morte de Estevão, que é um momento dramático, e a conversão de Saulo, né? Que é algo extraordinário. E preste atenção que há 3 narrativas da conversão de Saulo. Dá para conciliá-las? Quando Paulo conta, ele conta de 3 modos diferentes. No meu livro de Atos e também em Gálatas, ok? Gente, muito obrigado então, e espero que tenha ficado mais claro, pelo menos, a geografia e a cronologia desse relato extraordinário que é a história de Atos dos Apóstolos. E eu estava pensando, só para terminar, toda a Bíblia é literatura, já vimos isso aqui, e Atos é uma evidência disso, é literatura. Você vê, o autor tem um plano, o autor faz suspense, o autor usa poesia, tudo que torna o seu livro uma obra de arte, para colocar nesses termos, está em Lucas. É um livro realmente magistral. Mesmo quando ele parte para o gênero jornalístico, o navio que estava naufragou, ele faz com extrema beleza, um grego lindíssimo. É um livro realmente magnífico. Eu mesmo li hoje de novo e me inspirei tremendamente em ver o gênio de um escritor juntando as partes cuidadosamente para nos contar uma bela história. Deus nos ajude. Até a semana que vem, se Deus nos permitir.